Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. Um embate interno na Igreja Católica ganhou as manchetes de jornais pelo mundo. De um lado, o Papa Leão XIV. De outro, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um grupo ultraconservador que defende, por exemplo, a volta das missas em latim. No começo de julho, a Fraternidade ordenou 4 novos bispos sem ter autorização do Vaticano. Isso levou à excomunhão dos sacerdotes. Para entender melhor todo esse dilema, eu converso com o teólogo e jornalista Felipe Zangari. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Raquel, uma alegria poder estar com vocês e compartilhar esses minutos aqui com a audiência do Brasil de Fato. Vamos lá, eu queria começar falando sobre a questão da missa em latim, que ela tem sido muito trazida, nas matérias sobre esse caso. Qual que é o status atual dessa missa tradicional, que é chamada missa tridentina, que ela é em latim, com o padre de costas, para os fiéis? Hoje em dia, ela é proibida na Igreja Católica ou ela é permitida sob algumas circunstâncias? Ela é permitida sob algumas condições. Para a gente fazer um rápido resgate em relação a isso, essa missa chamada tridentina é a que está no missal utilizado pela Igreja até o Concílio Vaticano II, que foi uma grande reunião de bispos católicos que durou entre 1962 e 1965, e o Concílio Vaticano II é, dentro da Igreja Católica, um marco que revela uma postura mais dialogal da Igreja em relação à humanidade e um caminho de construção do próprio ser da Igreja, não numa postura superior em relação ao gênero humano, mas uma postura de mais presença e de fraternidade em relação às pessoas. Ou seja, a Igreja se colocando num caminho de compreender a humanidade e dialogar com a humanidade a partir dos valores e dos princípios que a Igreja sempre defendeu. Essa mudança de olhar da Igreja em relação à humanidade se revela em diversos aspectos, entre os quais se destaca a liturgia. Por conta desse novo olhar da Igreja, então, a liturgia passa a ser celebrada não mais apenas em latim, que é ainda a língua oficial da Igreja, mas também no vernáculo, ou seja, na língua própria de cada país, de cada povo que celebra a liturgia. Além disso, houve algumas outras alterações na estética da celebração e na construção do ritual. A principal delas tem a ver justamente com a posição do presidente da celebração em relação à Assembleia. Nessa nova missa, a missa de 1969, que foi promulgada depois do concílio, o padre passa a celebrar o mistério olhando para a Assembleia. O altar deixa de ficar fixo no fundo da igreja, encostado na parede, e passa a ser uma mesa pela qual o padre consegue circular. E, portanto, o padre vai rezar agora a missa olhando para os fiéis e não mais olhando para a parede, numa simbologia aqui bem caricata. Essa mudança ritual, essa mudança na liturgia, gerou em vários grupos da igreja alguma revolta, porque compreenderam que essa postura mais dialogal, vamos dizer assim, era na verdade uma afronta a uma tradição que estava consolidada por pelo menos 400 anos, que era o fato da liturgia ter toda uma simbologia própria, centrada na figura do sacerdote e colocado no ritual um conjunto de elementos que faziam com que a liturgia fosse de fato um mistério, ou seja, não estava ali para que as pessoas aprendessem com a liturgia, mas que apenas contemplassem um mistério que estava sendo celebrado. O Vaticano II traz um caminho diferente. As pessoas são chamadas a aprender com a liturgia. E como elas são chamadas a aprender, a linguagem da liturgia precisa ser mais próxima daquela dos fiéis. Por isso a igreja faz a opção, então, de colocar vários dos textos que saem da boca do sacerdote
na língua de cada povo que celebra. Essa ruptura, então, gerou em alguns desses grupos esse sentimento de revolta, entre os quais está justamente a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que foi fundada pelo Dom Marcel Lefebvre em 1970, e que promoveu, primeiramente em 1988, a sagração de bispos. É o mesmo roteiro que a gente está vendo agora. Os bispos foram sagrados sem mandato do Papa, foram excomungados. Depois de um longo exercício de negociação, o Papa Bento XVI, em 2006, revogou essas excomunhões todas, mas agora a fraternidade volta a esse mesmo status de excomungada, porque repetiu aquele ato cismático de 1988. Mas falando ainda da missa, só para a gente finalizar aqui, hoje vale um motu próprio do Papa Francisco, chamado Traditiones Custodes, que permite que a missa desse missal antigo seja celebrada nas dioceses, mas quem tem a autoridade para definir quando e quem pode celebrar essas missas é o bispo local. Ou seja, em cada lugar do mundo, o bispo de cada diocese determina quando e quem está autorizado a presidir a missa nesse formato antigo. Para quem não faz parte da Igreja Católica, como é o meu caso, eu sou ateia, é um pouco difícil de entender por que esse tema causa tanta celeuma, né, dentro da igreja. Não sei, eu vendo de longe, o que eu imagino se tem fiéis e sacerdotes que gostam da missa em latim, a princípio não haveria problema de haver essa missa em latim, né? Mas por que existe tanta polêmica? Na verdade, a polêmica não está propriamente na missa em si. Tanto é que, sob determinadas condições, ela ainda pode ser celebrada. O que acontece é que diversos grupos pelo mundo afora, notadamente a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, utilizam dessa defesa da tradição litúrgica pré-conciliar para atacar as reformas do magistério da igreja que o concílio trouxe. Eu vou dar 2 exemplos aqui que acredito que vão ficar mais claros para quem nos acompanha e que não faz parte muito do dia a dia da igreja. Por exemplo, o Concílio Vaticano II lançou uma frente de diálogo ecumênico e interreligioso para os católicos, ou seja, passa a reconhecer que, em determinada medida, as demais confissões cristãs e outras tradições religiosas podem carregar alguns elementos de uma verdade, ainda que se reconheça do ponto de vista do magistério que essa verdade esteja plenamente revelada por Cristo na Igreja Católica, mas pode haver sementes dessa verdade espalhadas nas demais tradições religiosas e, portanto, existe um campo para dialogar com essas tradições religiosas. Um grupo como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X enxerga, na verdade, que o catolicismo é a única religião verdadeira e que qualquer outra experiência religiosa não faria nenhum sentido de existir até. Então, é uma ideia de uma cristandade, de quase que uma defesa de que o catolicismo deveria ser uma unanimidade entre todos, né? Portanto, um olhar, é um desvio antropológico em relação àquilo que a Igreja do Vaticano II determinou como via de pensamento para os seus adeptos. E por conta disso, existe esse desvio. Então, e some-se a isso a questão da própria autoridade do Papa. Não é? O concílio e a tradição da Igreja como um todo determinam que a voz do Papa em matéria teológica, em matéria disciplinar, ela é soberana. Portanto, não haveria o que se questionar em relação àquilo que o Papa autoriza ou não autoriza. No caso desse acontecimento que a gente está debatendo aqui, foi realizada uma cerimônia de ordenação de bispos sem mandato do Papa. E dentro do catolicismo romano, novos bispos só podem ser ordenados mediante
reconhecimento e autorização do sumo pontífice, o que não aconteceu nessas consagrações de julho passado, do dia 1º. Por conta disso, existe então esse acontecimento da excomunhão. Para sintetizar, a questão da missa, ela é meio que um subterfúgio que traz no reboque outras questões mais profundas, tanto relativas à autoridade do Papa, quanto relativas ao próprio caminho que a Igreja faz nos últimos 60 anos e que é motivo dessas divergências. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas questões, né? Como que a fraternidade se coloca contra as decisões do Concílio Vaticano II, mas antes eu queria puxar para essa questão da excomunhão. Então, a fraternidade ordenou 4 novos bispos sem ter autorização, e com isso, esses 4 bispos e acho que outros 2 que participaram da ordenação foram excomungados, né? O que isso significa, tanto para quem foi excomungado, quanto para os fiéis que seguem essa denominação? Como que ficam as questões de casamento, enfim? A partir da publicação do decreto de excomunhão, que se deu logo no dia 2, portanto, no dia seguinte à realização dessas consagrações, os 2 bispos que participaram como os sagrantes, ou seja, aqueles que transmitiram a ordenação, quanto os 4 que receberam a ordenação, esses 6 clérigos estão automaticamente excomungados porque incorreram em ato cismático, seja de conferir ou de receber a ordenação episcopal sem o mandato pontifício. Com relação aos padres, são perto de 700 sacerdotes que estão vinculados hoje à fraternidade, e aos fiéis, que a fraternidade conta serem perto de 600 mil espalhados pelo mundo afora, a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o instrumento do Vaticano responsável por disciplinar as questões relacionadas justamente à doutrina, publicou uma nota explicativa dizendo como devem proceder. Caso permaneçam vinculados à fraternidade, tanto sacerdotes quanto fiéis, estão excomungados e, além disso, recebem de maneira inválida e ilícita os sacramentos que eventualmente sejam celebrados por esses clérigos. E aí é de tudo: missa, confissão, batismo, casamento, enfim. Batismo não, porque o batismo ele tem uma situação um pouco diferente, porque justamente a Igreja crê que um só batismo é válido, portanto os batismos entram numa outra categoria aqui, mas os sacramentos ordinários, missas, confissões, casamentos, esses são reconhecidos agora como inválidos por parte da hierarquia da Igreja de Roma. E, além disso, há uma orientação, ou seja, os padres, por exemplo, que desejam manter-se em comunhão com o Papa e desejam trilhar um caminho de unidade com a Igreja de Roma, devem procurar o seu bispo local e seguir ali uma série de requisitos, como, por exemplo, escrever de próprio punho uma carta em que reconhecem a autoridade do Santo Padre, em que reconhecem a validade dos termos do Concílio Vaticano II na sua integralidade, e vão fazer ali um caminho de acompanhamento com os bispos de cada diocese para que sejam, então, incorporados ao clero de cada local onde estejam. E para os fiéis, vale um caminho semelhante, devem procurar os seus bispos locais e se reconhecer, então, aderentes ao magistério do Papa e, portanto, não mais frequentarem as celebrações e os sacramentos presididos aí por membros da fraternidade. Ou seja, para a Igreja Católica foi um cisma. Agora, essa fraternidade não faz mais parte da Igreja Católica. Exatamente. Trata-se agora de uma instituição que não mais compõe o corpo eclesiástico vinculado ao Papa Leão XIV e ao magistério da Igreja de Roma. É quase como se tratasse de uma igreja autocéfala, né, que passa a ter uma gestão teológica e administrativa separada totalmente de Roma, como já existe, né, uma série de igrejas
que se assemelham muito esteticamente ao catolicismo romano. Aqui no Brasil existem pelo menos 3 ou 4. Cito a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que talvez seja a mais famosa delas, que foi fundada perto da década de 70 pelo bispo Carlos Duarte Costa, que morreu excomungado, inclusive. Ele foi um dos ordenados por Dom Marcel Lefebvre lá em 1988 e acabou morrendo excomungado, mas criou um outro corpo jurídico, inclusive, chamado de Igreja Católica Apostólica Brasileira, que imita praticamente em tudo a liturgia romana, mas não tem essa vinculação. É mais ou menos isso que acontece agora em relação à fraternidade. Imita uma tradição que já não é mais a ordinária da Igreja Católica Romana, mas que tem, claro, a sua herança anterior ao Concílio Vaticano II. É interessante que quando a gente ouve falar de cisma, a gente logo lembra da cisma que criou a Igreja Ortodoxa, ou a cisma que, né, deu origem ao protestantismo aí nas suas diversas ramificações, mas existem episódios mais recentes de cisma, então, na Igreja Católica. Não é uma coisa tão extraordinária assim. A gente fala de cisma como um movimento massivo, né? A gente tenta associar o cisma como algo que dividiu a igreja em grandes blocos, né? Quando a gente vai para a aula de história, por exemplo, a gente cita justamente esses dois, né? O primeiro chamado Cisma do Oriente, lá em 1054, depois, a partir de 1517, com os manifestos primeiro de Lutero e depois dos outros reformadores, aquilo que se convencionou chamar de cisma do Ocidente, não é? Que foi o esfacelamento, vamos dizer assim, da igreja na Europa, criando uma série de outras denominações, né? E dando origem ao movimento protestante. Mas toda vez, na verdade, que um único fiel, seja ele clérigo, seja ele não clérigo, desafia a autoridade do Papa ou se manifesta publicamente em desacordo com aquilo que o magistério da Igreja coloca, e isso acontece de maneira assintosa e em matéria relacionada ao corpo da fé ou ao corpo do magistério da Igreja, existe um cisma, né? A palavra cisma quer dizer justamente ruptura. Então, não é necessário que seja um grande movimento para que seja caracterizado um cisma, né? Nós tivemos, ao longo da história recente aí, dos últimos, eu digo recente pelos 2000 e poucos anos de história da igreja, mas nós tivemos aí, nos últimos 300 anos, pelo menos 80 bispos que cismaram, não é? E que foram retirados da comunhão da igreja por conta de divergências teológicas ou por conta de outras questões, inclusive do ponto de vista disciplinar. Mas mais recentemente, a grande causa, vamos dizer assim, de cismas na igreja tem sido justamente essa discordância em relação ao caminho litúrgico que a igreja tomou e ao caminho magisterial definido pelo Concílio Vaticano II. Esses dois pontos têm sido objeto, vamos dizer assim, dessas ocorrências cismáticas, né? Uhum. E existe um grupo, não sei se é um grupo organizado, mas existe um movimento dos sede-vacantistas, né? Que são pessoas que acreditam que os papas, acho que a partir do Papa do Concílio II, não tenho certeza, que eles não são papas verdadeiros, né? Esse grupo, ele é considerado católico, é um grupo cismático também? Fala um pouquinho sobre essa vertente. É um grupo igualmente cismático e que incorre em excomunhão, né? Nós tivemos aqui no Brasil, nos últimos anos, pelo menos uma dezena de padres que foram aderindo aqui e acolá a esse movimento sede-vacantista e que individualmente receberam de seus bispos as suas cartas de excomunhão. Esse grupo defende, justamente por conta de discordar do magistério do Concílio Vaticano II, defende que aquilo que se define como catolicismo está presente
até o Papa Pio XII, que é o Papa que antecede João XXIII, que foi o Papa que abriu o Concílio Vaticano II. Então, em tese, para alguns desses grupos, o último Papa verdadeiramente católico é Pio XII, outros acreditam até que a linhagem do pontificado está corrompida até antes de Pio XII, enfim. Entre eles mesmos, eles acabam não se entendendo muito bem, tem divergências internas, mas no frigir dos ovos, o que fica é que o pontificado como entidade está corrompido na visão desses grupos e, portanto, eles estão aguardando um Papa que retome as rédeas da igreja segundo o que eles acreditam ser a verdade em termos dogmáticos, em termos litúrgicos, e, portanto, entendem que a sede Roma, né, a cadeira do Papa, está vacante desde então, por isso são chamados de sede-vacantistas. E só por não reconhecerem a autoridade do Papa já estão excomungados ipso facto, sem qualquer necessidade de manifestação formal da igreja. Né? Para esses sede-vacantistas, o Bento XVI também era um cara muito light. Ah, não, era um comunistinha, né? Não tinha muito o que falar dele, né? Modernista, né? A grande acusação desses grupos em relação a todos os papas do concílio e ao próprio concílio é de que é um movimento modernista, ou seja, é um movimento que contaminou a contaminou a igreja com ideias e com uma antropologia que não condizem com aquilo que a igreja deveria ser. Né? Nesses grupos existe o entendimento de que a igreja ela não é uma instituição inspirada por Deus e de fundação divina que caminha com as pessoas. Né? É uma instituição que está acima das pessoas e que deve ser preservada, portanto, de maneira imaculada de qualquer tipo de influência ou de ideia que desvie daquilo que é original, né? Mas, na verdade, é um desvio até de cunho intelectual, não é? Porque se fôssemos pensar desse modo de manter uma tradição originante da vida da igreja, deveríamos rezar em aramaico e não em latim, não é? Porque entendemos que a igreja é fundada por Cristo e que, portanto, Cristo não falava latim. Não é? Jesus foi criado na cultura semítica. Né? A primeira missa de que se tem notícia é uma reunião de pessoas que ceavam de maneira circular, né? Não havia um presidente que oferecia o sacrifício, enfim. Existem questões bastante complexas em relação ao entendimento dessas pessoas sobre o que é verdadeiramente tradição, sobre o que é verdadeiramente magistério e sobre o conceito de que a igreja, enquanto instituição de caráter divino, ela é inspirada pelo Espírito Santo para permanentemente dar uma resposta de fé aos desafios dos tempos. E gostem ou não, a igreja, de maneira colegiada, compreendeu e entendeu que, para o tempo presente, era necessária uma resposta de fé diferente, que aproximou a igreja para dialogar com as pessoas e não manter a igreja num pedestal de nobreza ou de superioridade em relação às pessoas. Existe um símbolo, Raquel e amigos, que é muito evidente disso, que é o símbolo da tiara do Papa. Não é? Até João 23, a autoridade do Papa era visibilizada por meio de uma tiara que continha 3 coroas, uma empilhada em cima da outra, que falavam justamente sobre os poderes do Papa, não é? O poder temporal, ou seja, o Papa é chefe do governo, do Estado do Vaticano, o poder espiritual e o poder interno da igreja. Então, o Papa era chefe de Estado, era chefe da igreja e tinha uma autoridade espiritual sobre as pessoas. É o pontífice, aquele que faz a ponte entre os homens e Jesus, é o vigário de Cristo.
não é? Mas justamente por conta dessa necessidade de mostrar de maneira visível que as pessoas poderiam se aproximar da igreja de uma outra maneira, essa tiara caiu em desuso, né? E hoje o Papa usa uma mitra, que é um chapéu como o dos outros bispos, né? Para mostrar que ele, como bispo de Roma, preside a igreja, mas em uma condição de, usando a expressão em latina, o primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os iguais, né? Aquele que preside, mas que mantém uma postura de escuta e de diálogo, e não uma postura meramente soberana ou até déspota, né? Como em alguns momentos a gente pôde ver dentro da igreja. Queria te perguntar sobre essa questão da tradição, que muitos grupos, aí não estou falando exclusivamente de grupos católicos ou religiosos, mas muitos grupos conservadores, ultraconservadores, eles pregam uma volta à tradição, a um passado que na verdade nunca existiu, é um passado inventado e romantizado. Quando essa fraternidade Pio X quer uma volta à tradição, que igreja romantizada, que ideia de igreja eles estão defendendo? É difícil a gente estabelecer um consenso em relação a isso, porque entre eles mesmos não há um entendimento em uníssono sobre isso. Mas basicamente são três pilares, né? A ideia ainda de estados religiosos, então aquela ideia romântica, especialmente na Europa, não é? Em que o bispo consagrava o rei, né? E, portanto, a igreja mantinha uma certa ascendência simbólica e espiritual sobre os soberanos dos estados. Esse é um ponto. O outro ponto é a total indefectibilidade da igreja, ou seja, a igreja não erra a partir do momento em que ela não se deixa contaminar pelas mundanidades, ela está preservada do erro. Então, uma igreja que se mantém distante, se mantém apática em relação aos problemas da humanidade, porque tem a única e exclusiva missão de aplicar os sacramentos para a salvação das almas e nada mais do que isso. E um terceiro elemento que também é igualmente importante, uma igreja que é ascética do ponto de vista das necessidades das pessoas, não é? Uma igreja que não se mistura com os problemas das pessoas. Uma igreja que encontra a razão de existir dela mesma e da sua presença no mundo apenas e tão somente por meio da vida sacramental. Né? Tudo que fugir disso, inclusive a caridade, não faz o menor sentido. A igreja serve para administrar os sacramentos e para ser ali uma luz sempre segura para os seus fiéis. Portanto, qualquer tipo de engajamento social, qualquer tipo de atividade sociotransformadora, qualquer ação nesse sentido tem uma importância secundária ou terciária no entendimento desses grupos. Né? Você falando, eu fiquei até meio confusa, assim, então não é só que eles são contra, por exemplo, uma teologia da libertação, mesmo a caridade, aquela coisa mais assistencialista, também para eles não faz parte do papel da igreja. Eles até mantêm orfanatos, leprosários e asilos e outras coisas nesse sentido, mas não no sentido de interferir ativamente na vida das pessoas e oferecer uma possibilidade de transformação. Não é? É mais do ponto de vista mesmo da assistência como um puritanismo evangélico, não é? Aquilo que erroneamente se entende, não é? De que cuidar da pessoa que sofre como um gesto até de nobreza é o suficiente, não é? Quando na verdade o evangelho é muito mais exigente e nos coloca inclusive diante de demandas
que nos pedem uma postura profética em relação às estruturas e aos caminhos que a própria sociedade vai trilhando. Nesse sentido é que eu digo, não é? É um caminho quase que de um farisaísmo, não é? Que trata a prática da caridade como uma obrigação e não como uma missão. Acho que agora eu me expresso com um pouco mais de clareza. Trata-se de uma vertente, portanto, que compreende que a prática da caridade é o cumprimento de um dever e não uma necessidade que brota do coração e até de uma indignação em relação ao que se vê na sociedade, não é? Eu acho que esse é o entendimento mais evidente. Faz-se caridade por obrigação e não por uma demanda que brota verdadeiramente do coração ou de uma exigência do evangelho. Você já citou um pouquinho a questão da relação com as outras religiões, eu queria entrar um pouco mais profundamente nesse tema. Eu cheguei a entrar no site da Fraternidade, tanto em português quanto em inglês, vi alguns vídeos deles e sobre eles, e tem uma postura que é, olha, a gente não deve proibir totalmente as outras religiões, porque isso poderia causar uma convulsão social, mas deve-se ter a ideia de que a religião católica é a única verdadeira e se deve fazer o máximo para evangelizar, né, para catequizar as pessoas, né? É uma postura bastante retrógrada, não? No mínimo, incongruente com aquilo que o Concílio Vaticano II traz, né? Como eu disse, no corpus dos documentos do Concílio Vaticano II, existem lá declarações e decretos que colocam a Igreja numa postura de protagonista do diálogo, tanto do ponto de vista ecumênico, ou seja, com outras denominações que se dizem cristãs, e também do ponto de vista do diálogo interreligioso, com outras tradições que não são cristãs. Nesse sentido, existe um entendimento por parte da fraternidade de que, sim, não é possível impedir a prática de outras religiões, até porque a liberdade religiosa é um dos itens que estão aí consagrados, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a Carta Magna da humanidade contemporânea, se a gente puder dizer assim. Por outro lado, existe esse entendimento de que quem não está dentro dessa barca que é a igreja está no erro e precisa ser salvo do erro, precisa ser resgatado do engano, precisa ser redimido do equívoco. E, portanto, a atividade evangelizadora ela é muito mais proselitista do que testemunhal nesse sentido, né? Ou seja, para esse grupo é muito mais importante resgatar as pessoas do ponto de vista do erro em que estão para uma nova realidade do que efetivamente promover uma metanoia, não é? Ou, no grego, uma mudança de mentalidade, abrir os olhos para um novo caminho de convivência entre as pessoas, abrir os olhos para a necessidade de sermos pessoas mais respeitosas, fraternas, tolerantes, harmoniosas, solidárias. Esses aspectos ficam em segundo plano e a prática de uma determinada forma de exercitar sua religiosidade acaba se tornando algo prevalente. Em termos práticos, como funciona essa catequese mais agressiva? Usando um exemplo, talvez bobo, se tivesse alguém da fraternidade Pio X aqui do meu lado, eu como ateia, o que essa pessoa poderia tentar fazer para me levar para a Igreja Católica, por exemplo? Primeiramente, perguntaria se você é batizada. Se você responde que sim, vai perguntar há quanto tempo você não vai à igreja, há quanto tempo você não se confessa,
é necessário ir à missa todos os domingos porque isso é essencial para a sua salvação. Eu, se fosse você, procuraria logo um padre, porque eventualmente, se você morrer amanhã, a sua alma está em condição de ser condenada ao inferno, alguma coisa nessa linha bem ameaçadora mesmo, né? E pouco condizente com aquilo que a própria tradição da igreja nos pede, que é justamente apresentar por primeiro o amor de Deus e depois a prática vem como consequência desse reconhecimento do amor de Deus e não o contrário. Eu acho que eu confesso, Raquel, que eu não tenho muita vocação para ser proselitista nessa linha hardcore desse povo, né? Então eu tenho dúvidas, mas eu pensaria alguma coisa nessa linha. Bacana. Queria trazer uma outra questão aqui, que é a divisão entre igreja e Estado. Eu também dei uma pesquisada ali nos sites, né, da Fraternidade, não tem nada muito explícito a respeito disso, mas eu encontrei algumas frases que dão pistas, né? Então vou trazer uma aqui que é do site brasileiro, abre aspas. Toda a vida humana, privada e pública, individual e familiar, econômica e política deve estar sujeita à lei de Cristo, fecha aspas. E uma outra do site em inglês, abre aspas, o Estado tem o dever de professar a fé católica, fecha aspas. Uma denominação que quer uma volta àquele modelo quase medieval de simbiose entre igreja e Estado? É aquilo que se convencionou chamar na história de cristandade, né? É aquele momento da história, especialmente na Europa medieval, em que o cristianismo se colocou como uma unanimidade e quase que ditou um modo de agir e de vivenciar a própria cultura, não é? Das civilizações. É aquela ideia, e aqui um grifo meu, aquela falsa ideia de que o fato de que o Estado professar uma determinada religião fará com que as pessoas tenham uma conduta do ponto de vista ético e do ponto de vista do convívio 100% aderente àquele modelo de valores. É como a gente imaginar que no estado da cristandade não houvesse adultério, não houvesse traições, não houvesse corrupção, não houvesse adulterações de produtos, não houvesse roubalheira na política, pelo fato de o Estado estar efetivamente vinculado a uma determinada denominação religiosa ou revestido esteticamente dessa religiosidade. Existe esse entendimento de que a salvação das pessoas num estado que professa uma determinada fé, no caso a fé católica, essa salvação será mais fácil de ser alcançada, enquanto o entendimento contemporâneo da igreja vai numa outra direção, do sentido de perceber que é necessário, por primeiro, que as pessoas reconheçam que Deus as ama e as criou como criaturas amadas, e a partir daí as pessoas têm então a liberdade de encontrar o seu caminho para retribuir a esse Deus amoroso e misericordioso, e aí sim, a partir desse reconhecimento, a percepção de que existe uma verdade e essa verdade está revelada a partir da igreja, mas o entendimento dessas pessoas passa por uma premissa que é equivocada, não é? A ideia de que se o Estado defende uma determinada religião ou professa uma determinada religião, o pecado das pessoas vai ser mais difícil de acontecer. Essa ideia, historicamente, não se sustenta. Mas me parece também ser um projeto de poder, né? Porque se o Estado e religião vão estar imbricados, o clérigo vai ter um poder muito maior do que ele tem hoje. Sim, em certa medida sim, até para uma acomodação simbólica, né? Se a gente olhar do ponto de vista sociológico, se você tem uma casta sacerdotal que está legitimada e privilegiada pelo Estado,
simbolicamente essa casta terá uma influência sobre a vida do Estado e sobre a vida da sociedade muito maior. Então, em certa medida, sim, né, existe aí também uma estratégia, vamos dizer assim, de sustentação, sobrevivência e prestígio institucional quando se coloca nesses termos que você mencionou, Raquel. Felipe, para a gente encerrar nosso papo, existem outros grupos bastante conservadores dentro da Igreja Católica, acho que o mais conhecido é o Opus Dei. Qual é a diferença, né, desses grupos e do Opus Dei especificamente para a fraternidade e por que a fraternidade foi excomungada, outros grupos não? Explica um pouquinho isso para a gente. Eu acho que aqui, Raquel, a gente tem um ponto que é muito importante. Existe uma diferença entre um grupo cismático, como é o caso da Fraternidade São Pio X, e grupos que entendem a catolicidade de uma maneira mais diversa em relação àquilo que a gente chama de ortodoxia do magistério. Eu cito aqui a própria teologia da libertação na América Latina, com as suas diferentes nuances. O Papa Francisco é egresso de uma escola teológica chamada de Teologia do Povo, aqui também enraizada na América Latina, com influências tanto da França quanto da Bélgica, naquele movimento que ficou conhecido como Nova Teologia ou Nouvelle Teologie, mas não se trata efetivamente de grupos que questionam a autoridade do Papa ou que se colocam de maneira frontal contra aquilo que a Igreja, de maneira, de novo, colegiada e, como creem os católicos, inspirada pelo Espírito Santo, colocou como caminho para a sua institucionalidade a partir do Concílio Vaticano II. Nesse sentido, grupos que tenham um olhar dito mais progressista do ponto de vista social ou mais liberal do ponto de vista ainda econômico, ou uma pauta mais rígida do ponto de vista dos costumes, ou um olhar um pouco mais inclusivo, a partir do momento que esses grupos todos orbitam em torno da autoridade do Papa, e não se posicionam frontalmente contrários àquilo que a Igreja definiu como dado de fé e de magistério, inclusive a partir do Concílio Vaticano II, esses grupos estão em comunhão com o Papa, ainda que possam divergir entre si. Né? Eu gosto de dar esse exemplo. Né? A catolicidade da Igreja ela se mostra, por exemplo, quando a gente pega um grupo como os Arautos do Evangelho, que é um grupo extremamente conservador, que ficou pendurado ali à beira do cisma, mas que, por conta até de uma intervenção do cardeal Damasceno Assis aqui no Brasil, tá para perto da igreja, né, e que tem ali aqueles seus membros usando roupas medievais e marchando com uma imagem de Nossa Senhora nos ombros. Esse grupo é tão católico quanto o padre Júlio Lancelotti, né, que tem uma visão de igreja, uma visão de teologia e um caminho de atuação apostólica muito diferente. Mas estão todos na mesma igreja, porque reconhecem a mesma autoridade e, de forma mais ou menos elástica, compreendem e vivem o mesmo magistério. Diferente do que acontece com a fraternidade, que ao proferir esse ato de ordenação dos bispos, deliberadamente rompeu com a autoridade do Papa e, portanto, deixa de fazer parte dessa comunhão. Felipe, já terminou o nosso tempo, mas super obrigada pelo papo para a gente entender melhor tudo que está em jogo aí nessa história. Obrigadão. Espero que eu tenha conseguido ser didático o suficiente. E é sempre uma alegria poder compartilhar com a audiência de todos vocês. Obrigado ao Brasil de Fato e obrigado a você, Raquel, pela oportunidade. Até a próxima. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.